Hoje a nossa convidada é a Verinha, que vai fazer a leitura da Gota Védica. Posso começar? Posso sim, né? Então, novamente, bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Peço a todos vocês que me acompanhem nas reverências mentalmente. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler Canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Verso 5. Os rios, oceanos, colinas, montanhas, florestas, trepadeiras e drogas ativas em todas as estações pagavam seus devidos impostos ao rei em profusão. Verso 6. Pelo fato de o rei não ter inimigos, os seres vivos não eram perturbados em tempo algum por agonias mentais, doenças ou calor e frio excessivos. Repetindo, verso 5. Os rios, oceanos, colinas, montanhas, florestas, trepadeiras e drogas ativas, em todas as estações, pagavam seus devidos impostos ao rei em profusão. Verso 6. Pelo fato de o rei não ter inimigos, os seres vivos não eram perturbados em tempo algum por agonias mentais, doenças ou calor e frio excessivos. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gratidão pela oportunidade. Om Gyanatimidandasya Giranjana Shalakaya Chakshurumilitan Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti Namaste Om Tat Sat Hare Krishna. Muito bem. Nós vamos dar sequência aqui, né, na dissertação que nós estamos fazendo do Srimad Bhagavatam. Canto 1, aliás, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui nessa auspiciosa sala, né, sagrada, transcendental, que é a nossa egrégora, a sala dos mantras, onde nós cultivamos conhecimento, né, refinamento do espírito. O conhecimento é o refinamento do espírito. O conhecimento refina o espírito. As práticas das orações, os exercícios que são fisioterapia da alma, produzem bem-estar, leveza, né, calma, profusão de vapores de Ananda, o que significa felicidade em existir. Porém, o cultivo de conhecimento refina o espírito para que o ser seja capaz de fazer o trajeto com segurança até alcançar a meta a qual ela está destinada, a meta a qual a alma está destinada, que é o seu despertar na transcendência. Essa é a função do cultivo de conhecimento, nutrir, não é, o sistema neural com estímulos equivalentes ao motivo para qual a criação se manifesta, que é para emancipação das consciências até o ponto em que elas assumem ou tomam posse autenticamente do direito que têm de serem habitantes do céu,
e residirem eternamente na morada transcendental. Essa é a função do conhecimento espiritual. E é isso que a gente está fazendo, né? Todas as vezes que nós nos deparamos diante dessa escritura tão especial e tão rica em detalhes acerca da pessoa suprema, né? Aqui nós temos, por exemplo, esse verso. Olha só, ele é um verso bem diferente, né, do que nós estamos acostumados aí até então. Os rios, oceanos, colinas, montanhas, florestas, trepadeiras e drogas ativas, em todas as estações, pagavam seus devidos impostos ao rei em profusão. É uma poesia, né? Basicamente, né? Uma poesia. Né? Por quê? O que acontece? Vamos pegar todas essas ilustrações e vamos colocar como se fosse uma pessoa. Vamos imaginar uma pessoa. Aí está se falando do rei. O rei era piedoso, o rei era magnânimo, o rei era dhármico, religioso, ele assim, favorecia para que as pessoas religiosas tivessem uma vida pacífica, para que elas fossem respeitadas dignamente, porque os líderes religiosos, os mestres, os sábios, eles exercem uma função extremamente importante para o bem-estar da população, eles são os psicólogos coletivos dos grupos sociais, né? O pastor, o padre, né, o mestre espiritual. Então, essas pessoas, elas exercem um papel fundamental, vital, na manutenção de uma sociedade, de uma comunidade, de um país, que é manter as pessoas calmas, felizes ou esperançosas de um futuro melhor. Quem faz esse papel social são as religiões, né? Eventualmente, uma pessoa ou outra pode ir a um psicólogo, mas de cada 10 pessoas que precisam de uma atenção psicológica, são os mestres espirituais, são os pastores, são os padres, são os monges, são os líderes espirituais que cumprem essa função. E eles o fazem gratuitamente. O governo não os paga para essa função. O governo, eles simplesmente não os perturbam com impostos desnecessários para que eles consigam realizar essa função. Então, um governo inteligente vai saber que a religião é fundamental para a manutenção do estado social e do bem-estar do grupo, né, que está sendo liderado por governo. Qualquer governo que não assim incomodar ou que não perturbar as pessoas religiosas terá sucesso. E aquele governo que tentar eliminar essa condição vai certamente fracassar. Os franceses descobriram isso rapidamente. Eles fizeram a Revolução Francesa e estabeleceram na Constituição que a França seria um país ateu. Caíram todos. É impossível. Você não consegue estabilidade emocional e nem paz social eliminando uma parte extremamente fundamental, que é as religiões que calibram as emoções dos grupos. Sempre foi assim historicamente. O Marquês de Pombal, não sei se vocês já ouviram falar nesse reformador, o Portugal passou por um terremoto no ano de 1755 que destruiu Portugal, levou Portugal praticamente à falência financeira. O Marquês de Pombal, ele assumiu a administração, reformou Portugal, deixou Portugal modernizado, novamente, com técnicas, com práticas, com decisões jurídicas, mas ele cometeu um erro grave. Ele foi e queria cortar a religião do processo. E o resultado foi que a rainha o depôs e ele foi ao ostracismo. Não existe essa possibilidade de você ter paz e equilíbrio social sem que haja a manutenção do estado moral dos indivíduos. E quem faz isso são as religiões. E como são diferentes tipos de grupos, a variedade de religião também é favorável, porque o monopólio de uma única religião torna a religião um processo tirânico e cruel, que é o que nós vimos com a Inquisição, né, com as maldades da igreja, porque só havia uma religião. Quando você só tem um representante, quando você só tem uma loja, né, se você da sua cidade só tem um banco ou só tem uma loja de celulares,
o atendimento é precário, é desorganizado, é inferior. Mas se você tem várias lojas, elas vão querer competir entre si e vão oferecer o melhor atendimento, a melhor qualidade técnica. Então, quem ganha com a variedade somos nós. Então, a variedade de religiões no mundo não é ruim para nós, é uma coisa boa. Porque cada uma delas vai querer manter os seus clientes satisfeitos. Então, elas vão romper com a tirania, com a maldade, com a violência, com a ignorância, com a estupidez. Elas vão querer ser mais coerentes, mais racionais, mais proativas, mais humanas. Então, quem ganha são os clientes. Ou seja, somos nós. Então, é bom. É uma coisa boa. Então, incentivar as religiões, ou os pensadores, os religiosos, é uma coisa boa. Desde que eles não utilizem violência. Incentivar religiões que promovem a violência é uma burrice. Não é favorável. Assim, sinto muito usar esse termo, tá? Mas é que também, de vez em quando, a gente perde a paciência. Né? Então, assim, agora, o rei Yudhishthira, ok? O rei Yudhishthira, ele era um homem piedoso. E por ser uma pessoa piedosa, uma pessoa dármica, uma pessoa moral, o reino tendia a se pacificar. Por exemplo, se você tem na família um pai, são 8 filhos, digamos assim, as famílias antigas eram grandes, né? 4 filhos, sei lá, 2 filhos, que seja. Mas se o pai é presente, e o pai é justo, ele tem um traço moral, ele é respeitoso, ele é amoroso, os filhos tendem a também o serem dentro de casa. A família tende a ser equilibrada. Se uma mãe é assim, os filhos tendem a ser respeitosos, cooperativos. O que mata a planta? Excesso de sol, Devananda, mata uma planta. Muita água, Devananda, mata uma planta. Ervas daninhas matam as plantas. Não, não, não. O que mata a planta é a negligência do jardineiro. Um jardineiro negligente é o principal inimigo das plantas e do jardim. Então, um líder espiritual, rei, dármico, ele é cuidadoso. E por ser cuidadoso, por ser generoso, por ser altruísta, por ser compassivo com os seus cidadãos, então a população tende a ser cooperativo com o rei, com o administrador, etc. Que é assim que funciona. Então aqui está sendo dada uma metáfora para enaltecer a qualidade de um rei santo. A Índia é muito comum, se espera, nesse período védico principalmente, se esperava que todo rei assumisse a sua postura de santidade. Que fosse um rei santo. E o que era ser um rei santo? Um rei santo era ser praticamente uma mãe. Uma pessoa que cuidasse amorosamente dos súditos como extensão da sua família, como seus filhos. Inclusive, eu já falei aqui, havia um contrato social dentro dos códigos morais para um rei que, se no reinado houvessem pessoas que tivessem com fome, o rei e a família deveriam jejuar até que esse assunto fosse resolvido. Só depois que todos os cidadãos tivessem sido alimentados é que o rei poderia se sentar com a família e comer. Então, dentro de todos os palácios, tinha um horário que alguns observadores da cidade saíam observando a cavalo as cidades para checar as pessoas, para verificar se elas estavam alimentadas, se elas tinham alimentos na mesa. Se em algum momento encontrasse uma família que dissesse que não tinha alimento, os próprios funcionários deveriam providenciar para que essa família recebesse alimentos, ou tivesse trabalho ou condições de se alimentar. Se o funcionário do rei chegasse ao rei e informasse: meu rei, em tal lugar não há alimentos e não há como resolver,
nós não demos conta, nós não temos condições de resolver isso no momento. Então, imediatamente o rei convocava a família e informava que nós jejuaremos a partir de hoje. E todos jejuavam integralmente. Bebiam apenas água. Então o rei ia pessoalmente para ver qual era o problema e resolvia. Após o problema ser resolvido, a família toda voltava a comer. Esse era o comportamento que se esperava dos reis. Então os cidadãos tinham os reis védicos como representantes de Deus, porque eles eram soberanos. E para enfatizar essa qualidade divina dos reis védicos, esse poema é apresentado. Todos cooperavam, né, com as flores, as plantas, o que quer dizer que o reino como um todo estava pacificado, harmonizado. Então, de forma semelhante, quando uma pessoa se torna dharmika, quando uma pessoa tem uma mentalidade altruísta, que é o contrário de uma mentalidade avara, os avaros não farão esforços pessoais para compartilhar aquilo que têm com os demais. Eles quererão receber. Enquanto eles estiverem recebendo conhecimento, informação, facilidades, eles são espirituais. No momento em que eles têm que compartilhar, aí já não são mais. São ressentidos, são cheios de explicações, são cheios de considerações, somem, desaparecem eventualmente, porque a avareza em seus corações impede que eles assumam responsabilidades sobre tudo aquilo que estão recebendo. Eles são chamados os espertos, que recebem, eles são espertos. Eles não precisam oferecer, só receber, são espertos. Mas eles estão certos, sabe por quê? Porque esse mundo é dos espertos. Esse mundo pertence aos espertos. Por isso que os espertos nascem e renascem aqui, entre os demais espertos. E enquanto eles nascem e renascem aqui porque são espertos, só tem um probleminha que eles têm que enfrentar e que de vez em quando, né, acontece aí, que é a morte. Aí eles morrem e renascem novamente entre os espertos. E assim eles continuam espertos, constantemente espertos, explorando, pegando o máximo que podem, tirando vantagem de tudo sobre os outros. São os espertos. E renascem aqui. O próximo mundo, que é o divino, o sagrado, que é o do Supremo, que é a morada transcendental, esse daí pertencem apenas aos despertos. Esse é para os despertos, os altruístas, os gentis, os compassivos. Esse daqui, no entanto, é o mundo dos espertos. Então, renascer entre os espertos só diz respeito àquele que é um espertalhão. Diz-me com quem andas, te direis quem és. Espertos com espertos. Aos despertos, a transcendência. Como Jesus dizia, né? O meu mundo não é daqui. O meu reino tampouco. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. E os espertos convivam entre si. Os despertos irão comigo à morada do Pai, à transcendência. Então, essa é a definição. Então, quando uma pessoa é altruísta, coletiva, gentil, compassiva, as funções psicológicas do corpo, a mente, o bom humor, a saúde, não necessariamente, mas normalmente sim, ajuda muito na saúde, na prosperidade, em boas relações, porque os espertos estão sempre cercados de outros espertos, as relações delas são relações normalmente insatisfatórias, né? Porque atrai os equivalentes, então exploradores estão sempre próximos. Né? Agora, o equilíbrio do ser, do ponto de vista do Dharma, também vai gerar uma harmonia em termos estado emocional, estado psicológico, gestão emocional, capacidade racional, prosperidade, inteligência emocional.
dignidade humana, se harmoniza. Assim como as montanhas, florestas, trepadeiras, etc., que é uma analogia para demonstrar que uma pessoa, nessa característica, se harmoniza com a criação. E, naturalmente, uma pessoa altruísta se identifica com a pessoa suprema, por identificação. E por identificação, por osmose, ou por simbiose, essa pessoa que se identifica com a pessoa suprema acaba se tornando unificada a essa pessoa suprema, com qualidades semelhantes à dela. Então, esse verso tem essa função. Ele é uma sublimação, ou seja, ele é uma metáfora subliminar para nos incentivar a nos pensar ou a nos posicionar do ponto de vista do Dharma, que harmoniza as funções da mente, do corpo e da natureza ao nosso redor. Ok? E pelo fato de o rei não ter inimigos, o nosso único inimigo real é a nossa mente descontrolada. O Krishna diz: não há paz. E sem paz não há felicidade. Só pode haver felicidade se houver paz. Só pode haver paz se houver controle mental. E controle mental também é gestão emocional. Então, aquele que não tem controle da mente também não tem paz. E quem não tem paz não tem felicidade satisfatória. Tem flashes de felicidade, mas não é o suficiente para nutrir plenamente o ser, a alma, que anseia por Ananda, em última instância. Então, a primeira fase da felicidade é a paz. E o terreno fértil onde a paz se estabelece é a estabilidade da mente. Então, a mente descontrolada, instável, não é um campo adequado para que a paz germine. É como um ambiente, por exemplo, que está muito agitado, com muita gente, o beija-flor não vem, a borboleta não vem. Mas se o ambiente estiver estabilizado e com silêncio e uma certa calma, o beija-flor vem, a borboleta vem. O beija-flor e a borboleta é a paz. O jardim estabilizado é a sua mente. E a paisagem completa é felicidade. Então tem que ter controle mental. Rezar, rezar, rezar e ao mesmo tempo não se esforçar para ter controle mental é um truque que transfere para Deus a responsabilidade de resolver os seus problemas. É um espertalhão tentando dar um golpe em Deus. Apesar de estar rezando. Então, a pauta deve ser gestão emocional, aprender a controlar a mente. Isso se faz com disciplina. Por isso, é fundamental que você tenha sadhana regular para ter disciplina mental, disciplina emocional, para que você saiba como controlar a sua mente e assim, finalmente, obter paz e não ter mais inimigos internos. Como o rei. Que pelo fato de o rei não ter inimigos, os seres vivos não eram perturbados, ou seja, suas emoções não serão perturbadas. Você não será perturbada emocionalmente e nem causará perturbações emocionais aos demais ao seu redor, desnecessariamente traindo-os, humilhando-os, explorando-os. Né? Em tempo algum, por agonias mentais, doenças ou calor e frio excessivos. Uma harmonização dos ambientes.
internos. Ok? Então, é isso. Nós estamos realizando enquanto nós nos encontramos na nossa egrégora para exercitar, é uma fisioterapia de é um exercício que é uma fisioterapia para amadurecer e germinar esses conhecimentos em nós. Porque falar sobre os conhecimentos espirituais e agir como uma zebra na savana é uma incongruência que na psicologia isso é uma doença, chama-se neurose. O que se também conhece como dupla personalidade. A boca faz um discurso, o corpo vai para outra direção. Os sábios chamam essa pessoa de a colher da sopa. Por quê? Ela toca a sopa, mas não sente o sabor dela. Então, pessoas supostamente religiosas, sem gestão emocional, são como as colheres da sopa. Tocam na sopa, mas não sentem o sabor dela. Qualquer religiosidade, espiritualidade sem gestão emocional é um truque, uma trapaça, que tende ou pretende jogar para Deus a responsabilidade que é nossa, de controle mental, inicialmente. Então, nós temos que ter uma postura de responsabilidade e assumir que a responsabilidade de desenvolver gestão emocional e controle mental é nossa, não é de Deus. E para isso é necessário disciplina. Por isso, os sábios nos ofereceram o sistema conhecido como sadhana, para que nós exercitássemos disciplina e aprendêssemos a controlar a nossa mente, que é nossa responsabilidade, para que os nossos ambientes sejam harmonizados, como está sendo explicado nesses 2 versos aí. Procede? Muito bem. Então, eu vou finalizar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina. Ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me. Eleva-me. Envolve-me. Protege-me. Hariom. Shanti. Namastê. Om Tat Sat. Hare Krishna.